Bom dia, as turmas do segundo ano matutino e boa tarde às turmas do segundo ano vespertino. Vamos continuar então as nossas videoaulas de acordo com o roteiro de estudos e o conteúdo do livro Percursos da Arte. Nós temos aí a unidade 2, a arte brasileira, capítulo 5, modernismo no Brasil. Nossa videoaula tem a seção pesquisa, que é o tema teatro de revista, da página 186 e 187, e mais a atividade é as questões da pesquisa, que eu vou colocar lá no Google Forms para você ter acesso e responder, ok? Vamos então para a nossa leitura, a seção pesquisa, teatro de revista. Teatro de revista ele foi um gênero importante para o desenvolvimento da linguagem teatral no Brasil. Com lugar de destaque na diversão da população durante mais de um século, as revistas arrastaram multidões aos teatros e consagraram diversos artistas. Em casa ou na escola, aprofunde seus conhecimentos sobre esse fenômeno dos palcos brasileiros. Nós temos essa imagem aqui, turma, que é a imagem que está chamada para a peça o Pilantra, que faz parte do teatro de revista, revista escrita por Arthur Azevedo Moreira, Sampaio, em 1885. Aí temos o Mequetrefe, no Rio de Janeiro, ano 11, que todas essas peças faziam parte do teatro de revista. Encenada no Rio de Janeiro em 1886, a revista O Pilantra caiu no gosto popular e chegou a mais de 100 apresentações. Entre os integrantes desse sucesso estão um tema central, um caso policial célebre na cidade, as canções executadas pela orquestra e as críticas às mazelas do cotidiano carioca, entre as quais a corrupção na fiscalização do jogo, a especulação imobiliária e o sensacionalismo da imprensa. Então, gente, vamos então para a primeira pergunta da pesquisa, uma pergunta norteadora. Então, o que vai fazer você se aprofundar nesse tema são esses pontinhos aqui, certo? Que são as fontes que o próprio livro dá, Quais são as origens do teatro de revista? Um dos primeiros autores do teatro de revista brasileiro foi Arthur Azevedo, Esse autor ele marcou época na cena teatral por sua ironia, irreverência e pelos textos que escreveu para as companhias de comédia de costumes. Faça um levantamento para conhecer um pouco da obra desse pioneiro do teatro de revista. Então, gente, já pode entender aí que o Arthur Azevedo, ele foi um dos pioneiros, para responder essa pergunta, as origens, tem que falar um pouco sobre o Arthur Azevedo, certo? Na sua pesquisa, falar um pouquinho dessa obra aqui, que é a revista do O Pilantra, Aí você, levada aos palcos no início de 1886, consolidou esse gênero teatral nas diversões populares. Conheça a dramaturgia da peça e confira as figuras, reportagens e anúncios a ela relacionadas. Aí você pode pesquisar nesse link, certo? Esse link aqui, para poder se aprofundar sobre essa peça especificamente, que é o Pilantra. Então vocês vão poder acessar esse site aqui, viu, gente? Que é justamente, eu falei para vocês o dominiumpublico.gov.br. Esse site de domínio público ele possui diversos textos, além das obras de Arthur Azevedo, que estão gratuitamente disponíveis, certo? O blog Teatro e Revista Brasileira tem um amplo acervo histórico das diversas fases do teatro de revista, apresentando os produtores e artistas que consagraram o gênero. Nele você pode encontrar imagens e artigos relacionados à trajetória do teatro de revista no Brasil. Olha, vocês também vão poder encontrar, viu, gente, nesse link aqui, certo? Nesse link sobre esse teatro de revista. Vamos então para a segunda pergunta norteadora da pesquisa.
como eram as encenações no teatro de revista na década de 1940. Aí nós aqui, olha só, o teatro de revista entrou no século XX trazendo as marcas de suas origens, expressas na mistura dos números cômicos, sátiras políticas e sociais, canto e dança. Ao chegar na década de 1940, porém, sua verve, mais crítica foi pouco a pouco perdendo terreno para a valorização das vedetes e do deslumbramento, certo? Nessa segunda fase, nós temos aí como característica central das encenações a visão do corpo e das mulheres como objeto. Ai, que horror, né, gente? Com figurinos provocantes, sensualizando a dança e o canto, as vedetes tornaram-se a principal atrativo do teatro de revista. Os espetáculos de maior sucesso de então eram produzidos pela companhia Walter Pinto, que estreou no palco em 1939 com a revista É Disso Que Eu Gosto, certo? Tendo à frente do elenco Araci Cortes e Oscarito. A Fundação Nacional de Arte, a FUNARTE, restaurou parte importante do acervo desses espetáculos. Vamos então, gente, ao ator cômico Oscarito, né? Um dos mais famosos da companhia Walter Pinto, em Retrato Colorizado de 1947. Como estratégia de divulgação de suas peças, a companhia Walter Pinto lhe produziu fotos de seus astros e estrelas, posteriormente colorizados à mão. Explore essas imagens e conheça alguns dos artistas que atraíram o grande público de teatro. E nós temos esse link da Funarte, que você pode encontrar essas imagens, tá? Para divulgar a revista O de Churupito, de 1957, a companhia Walter Pinto produziu um filme de propaganda que foi exibido em algumas salas de cinema. Veja esse filme para ter uma ideia do que eram as encenações do teatro de revista. Então, vocês podem ter acesso ao filme justamente aqui nesse link, certo? Esse link aqui, no caso, é da Funarte, né? Vocês vão poder ter acesso a esse pequeno vídeo. Ouça o trecho da entrevista concedida por Walter Pinto, né, ao Serviço Nacional de Teatro de 1974, também disponível aqui no site do acervo, né, da Funarte, ok? Vamos então para a terceira pergunta, gente. Nossa terceira pergunta aqui referente a questão do teatro de revista, certo? Qual era a relação entre a música popular, certo? Entre a música popular, a dança e o teatro de revista. Então, você vai ter que pesquisar essa relação, né? Primeiro, aqui está falando da música popular, certo? A dança e o teatro de revista. Qual é a relação entre essas linguagens? Desde sua origem, o teatro de revista teve música e dança, né, como componentes fundamentais e importantes atrativos. Assim, os espetáculos desse gênero teatral lançaram cantores e dançarinos, além de numerosas canções de música popular brasileira. Vamos conhecer um pouco dessa relação? Então, turma, nós temos aqui o site, que vocês vão poder entrar entre a memória e a história da música. É possível ouvir diversas canções que marcaram época no teatro musicado da cidade de São Paulo. Aí você pode conhecer essas canções, né, que está disponível aqui, ó. www.memorialdamusica.com.br. É um site, certo? Que você pode ter acesso para aprofundar mais ainda a sua pesquisa. Eros Volúzia, certo? Foi o quê? Foi uma dançarina que uniu balé clássico e ritmos brasileiros. Olha que interessante. Nos anos de 1930 e 1940. Celebrada como a Isadora Duncan brasileira, né? Inspirou-se na natureza e na cultura do país
imprimindo na dança, de modo pioneiro, traço das raízes nacionais. Levou pela primeira vez ao palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro o mais tradicional reduto clássico do balé, um bailarino de contorno popular. Então você vai pesquisar, ó, pesquisa em sites de busca, né? Busca vídeos de danças, da dançarina, no caso, e, né, Eros Volúzia, né? E de sua dança mestiça. Continuando aqui os procedimentos, turma, aqui, leia no site NPB, né, Cifra Antiga, um antigo sobre o teatro de revista e sua relação com a música. Está disponível nesse link aqui, né, nesse site, blog, né? Na rádio Batuta do Instituto Moreira Salles, né, o IMS, você pode ouvir um programa sobre Aracy Cortes, a primeira grande estrela do teatro de revista. Está disponível aqui, viu, gente? Olha a imagem dela aqui, gente. Ela tá num nu artístico, uma fotografia em que só o violão, né, que consegue cobrir a nudez, né? Aracy Cortes interpretando um dos seus maiores sucessos, a canção Gemer no Violão, certo? Essa foto, ela foi, olha só, ela é de 1924. Nossa! Agora vamos para a última pergunta norteadora da pesquisa. Em casa, procure em jornais, revistas ou na internet uma notícia do seu interesse, que pode ser trágica, divertida, intrigante, sombria, etc. E traga para o próximo encontro. Ela será utilizada para a realização de uma cena. Então, essa quarta questão aqui, você pode realmente pesquisar uma notícia, né, de intrigante, aí, importante, divertida ou trágica, qualquer notícia. Não sei se vai dar para a gente ensinar, mas você pode simplesmente pesquisar e responder, né, no Google Forms ou presencialmente. Né, você pode pesquisar na internet uma notícia intrigante que poderia ser usada como uma encenação, né, como uma representação, uma dramaturgia, né, uma dramatização, ok?